a parábola do juiz iníquo. Todos encontraram? Amém? Lucas 18 diz assim. O versículo que eu queria ler mesmo, irmãos, é o primeiro. A gente vai ler até o 8, para a gente só ler a história, mas é o primeiro que me chamou a atenção e que eu trouxe a palavra em cima dele, que diz assim, ó. Jesus contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em algumas traduções vai ser e nunca desfalecer. Amém? E vamos continuar a história aqui, que diz assim, ó. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quanto ao Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Amém? Irmãos, essa parábola Deus colocou no meu coração depois de eu ouvir um testemunho. E se tem uma coisa que eu gosto de ouvir, irmão, não sei se é coisa de assembleano, mas eu gosto de ouvir testemunho, né? Tem vezes que eu coloco lá no YouTube e ao invés de procurar pregações, eu procuro testemunhos. Eu gosto de ouvir o que Deus faz na vida das pessoas, eu gosto de ver, de ouvir o que Deus ainda trabalha em nosso meio, como Deus ainda trabalha, né? Muitas pessoas falam assim, mas isso acontecia só antigamente. Se você procurar ouvir, procurar saber, você vai ver que Deus continua fazendo esses milagres diariamente, todo dia, toda hora tem alguma coisa acontecendo. E eu ouvi um testemunho, irmãos, de uma irmã que dizia que ela não era crente, né? Mas os pais dela não eram. Quando ela era pequena, ela ia na igreja, mas depois que fez os seus 18 anos, arrumou um namorado que também não era crente, que nunca tinha ido na igreja, e ela ali também parou de ir na igreja e não foi mais, mas num certo tempo a mãe insistindo, o pai insistindo, conversando com ela, falando do amor de Jesus, e ela foi. Só que o marido dela não era evangélico. Ela conta que o marido dela é militar, então por ser militar ele era um pouco duro, né? Um pouco ríspido, não tinha muito diálogo. Mas ao ver ela indo para a igreja, a transformação que Deus fez na vida dela, ele decidiu ir também. E no primeiro culto que ele foi, Jesus pegou ele, irmão, e ele ficou apaixonado pela igreja. Ele ficou apaixonado por Jesus, só que ele ainda tinha amizades fora da igreja que não eram amizades cristãs e que levavam a ele fazer as práticas que não era da vontade de Deus. Ele disse que ele bebia, ele gostava de beber bastante, né? E sempre que, não era diariamente que ele bebia, mas sempre que ele ia para os lugares com os amigos, ele conta que era num rancho, que eles iam pescar. Sempre que eles iam pescar, ele chegava lá no rancho, como estava todo mundo bebendo, ele bebia também, mesmo já indo na igreja. Só que chegou um tempo que isso começou a incomodar ele. Ele começou a ir na igreja, então ele ouvia a palavra, ele via que aquilo não era certo, e isso começou a incomodar ele, então ele já começou a não ir mais nos ranchos, nas pescarias, porque ele sabia que se ele fosse lá, ele iria beber. Só que desde antes dele começar a ir na igreja, ele conta que eles haviam começado a pagar uma viagem para ir para o Pantanal, né? Quem gosta de pescar vai saber que lá é o lugar dos pescadores, né? Lá tem muito peixe, muito rio que tem peixe grande, e eles já haviam começado a pagar um ano antes para chegar naquela data, tá tudo pago e eles poderem ir. E o testemunho da mulher, ela vai dizer que ele já sabia que se ele fosse para lá, ele ia beber. E aí ele vai conversar com o pastor. E o pastor fala para ele assim, irmãos, você sabe que se você for para lá, você pode ter alguma recaída e não é o que Deus quer. Faz o seguinte, ora, conversa com Deus, pergunta para Deus se é da vontade dele você ir.
E ele vai dizer que ele reluta em alguns dias ainda em orar, porque ele já sabia que se ele orasse, Deus ia falar para ele não ir. Mas mesmo assim ele vai orar e ele pergunta para Deus, e ele fala que na primeira oração que ele fez, Deus já respondeu: não vai, aquele lugar não é para você. E ele continuou orando um dia, outro dia, faltando um dia para a viagem, ele liga para os amigos e diz: olha, eu não vou, né? Vocês sabem que eu me converti, estou indo para a igreja, né? Eu gostaria muito de ir, mas eu não vou. Deus falou para mim não ir, então eu não vou. E os amigos insistem com ele para ele ir, ele acaba dizendo que não iria e por fim realmente não foi. E aí eles foram durante a semana. Quando chegou no domingo, era Santa Ceia, era o dia que os amigos deles iam voltar. E aí a esposa dele recebe uma ligação durante o culto. E era, como era um grupo de amigos, era uma mulher dos amigos que tinham ido, né? E quando ela atende a ligação, a esposa do amigo dele já estava chorando, gritando, falando: nossa, vocês vão na igreja, Deus levou os nossos maridos. E aí ela falou assim: não, mas como assim, meu marido está aqui comigo? Ela falou assim: não, eles estavam voltando da viagem, sofreu um acidente, e todo mundo que estava no carro morreu, né? E aí a mulher vai contar para o marido dela começa a chorar, tanto pela perca dos amigos também, como do livramento que Deus tinha dado para eles, né? E aí eu te pergunto, irmãos, o quanto você tem orado para tomar as suas decisões? O quanto você tem ouvido a voz de Deus para tomar suas decisões, né? Aqui o versículo 1, que foi o que eu disse para vocês, Jesus mostra que as pessoas devem orar sem desanimar, sem desfalecer, sem perder as forças, sem titubear. É orar, irmãos, e perguntar a vontade de Deus. Se o nosso Deus sabe o que vai acontecer amanhã, então é óbvio que a gente tem que consultar Ele, irmãos, porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas Ele sabe. Se a gente for, se a gente fazer, o que vai acontecer, quais serão as consequências. Esse testemunho específico, ele orou, ouviu a voz de Deus e decidiu não fazer. Mas quantas vezes nós sabemos a vontade de Deus, nós ouvimos Deus falar que não é para a gente fazer, e mesmo assim a gente faz. Deus ainda tem dado livramentos, irmãos. Só que até quando a gente vai testar a bondade de Deus? E o quanto você tem incomodado Deus para Ele atentar para a sua causa. E quando eu digo incomodar, eu quero dizer o quanto você tem orado a Deus para Ele responder a sua causa. O quanto você tem orado a Deus para Ele solucionar o seu problema. É só quando você chega na igreja aqui que você dobra os seus olhos e fala: nossa Deus, você poderia fazer isso na minha vida? Ou será que é todo dia quando você acorda, você dobra o seu joelho, você apresenta a sua situação para Deus, a sua família para Deus? A Bíblia diz aqui, irmãos, que o juiz que não acreditava em Deus, de tanto aquela viúva insistir, de tanto ela incomodar ele decidiu fazer para não ser mais incomodado. Então, será que Deus não responderia a oração de um filho que está todo dia ali pedindo e buscando pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho? Então, fique com isso, irmãos, porque eu quero te dizer, vale a pena. Vale a pena a gente servir a Deus. Vale a pena, irmãos. Se coloque de pé. Vale a pena a gente entregar o nosso caminho ao Senhor. Vale a pena a gente depender do Senhor. Vale a pena a gente esperar no Senhor. E vale a pena a gente aceitar as decisões do Senhor. O Senhor não erra, irmãos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E tudo que a gente vive está debaixo de um propósito de Deus. Mas para a gente viver o propósito de Deus, a gente precisa fazer a vontade de Deus. E muitas vezes deixar a vontade da nossa carne, deixar a vontade do nosso corpo, a vontade dos nossos amigos de lado. E fazer e buscar a vontade de Deus. Porque fazendo isso, irmãos, Deus trará livramento, Deus trará resposta, Deus trará cura, Deus trará a provisão para a sua vida. Por isso que eu te digo de novo, irmãos, vale a pena servir o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia.